Olá, meus amigos do canal Spook Houses, Casas Assombradas, Rodrigo aqui novamente, dessa vez para nós continuarmos a nossa playlist de análise espiritual, que eu sei que vocês gostam, eu realmente acho curioso, acho divertido e trago a vocês coisas curiosas, ok? Eu vou continuar a nossa saga aqui do estado paranormal, ou Paranormal State, num vídeo chamado O Nome. Eu não sei o que é, mas eu acho curioso nós analisarmos esses casos, até porque o que acontece na casa dessas pessoas, que esse grupo de paranormais da Penn State University, eles estão trazendo, reflete também dentro de nossa casa. Então nós podemos ter uma noção do que acontece por meio da análise do tio Spook aqui, tá bom? Vamos analisar, vamos ver o que é esse negócio chamado Nome. Eu iniciei um pouquinho só para ver a qualidade do vídeo, o vídeo não tá muito legal não, mas eu já peguei algumas coisas interessantes aqui para a gente poder discutir ao longo da nossa análise. Então vamos lá. Ao sobrenatural apresentadas neste programa. Histórias reais da Sociedade de Pesquisa Paranormal de Penn State. Todos os anos chegam centenas de relatos de atividade paranormal. Os mais graves são investigados. Este é um desses casos. Demônio. 1A. Um espírito maligno. B. Uma entidade malévola não humana que se rebelou contra Deus. Na verdade, não. Ok? Quem acompanhou o podcast O Diabo Revelado vai saber o que significa a palavra diabo ou demônio. Eu aqui, como eu já tinha dado um play para ver um pouquinho a qualidade do vídeo, eu separei aqui o nosso livro Diabo Revelado para que vocês entendam, tá bom? Então vamos lá. De acordo com o nosso escritor predileto, Sir Lawrence Gardner, que é alguém que eu gosto muito das obras, ele fala o seguinte: assim é retratado o diabo na Bíblia. Um personagem indefinido, cujo nome em inglês deriva da palavra anglo-saxã devil, relativo a um incômodo. Além dessa definição, outras línguas recorrem às variantes do termo grego diabolos, ou o acusador. Sob esse aspecto, o diabo é tradicionalmente associado pelos cristãos, ainda que sem base bíblica, a um filho de Deus rebelde chamado Satanás, sem base bíblica. O vocábulo hebraico Satan significa adversário. Considerado essas denominações e as limitadas citações bíblicas, o diabo das escrituras não parece ser particularmente maligno. Pode ser um incômodo, um acusador, um adversário e um tentador, mas não parece ser especialmente perigoso ou perverso. Então nós temos um pouco de sensacionalismo do nosso querido Paranormal State, ok? Estamos falando de Lawrence Gardner, um grande pesquisador sobre o assunto. De novo, o diabo, considerado como uma personificação da maldade, ele é um curioso, uma energia que vai acompanhá-los e vai meio que testá-los dentro do princípio de o que é bom, o que é mal, o que você vai fazer para agradar a Deus, o que você vai fazer para odiar a Deus. Ele não vai tentá-lo, mas ele vai meio que olhar e acompanhá-lo, assim como ele fez com a sua figura bíblica predileta chamado Yoshua ben Marian, ou Jesus Cristo. Ok? Então temos que tomar muito cuidado com essas interpretações do sensacionalismo hollywoodiano. Fomos dispensados, porque este caso está fora de controle. De onde veio esse nome? Eu quero entender. Parece que o Ryan já lidou com isso no passado. Como O assim? demônio ataca os bons. Ele lê sua mente e sabe o que está fazendo aqui. É como se... Não é que o demônio ataca os bons, não é assim que funciona. Vamos lá. Desculpa, eu tenho que fazer algumas pausas nesses vídeos assim, porque eu acho que tem uma interpretação muito errada. O demônio não vai atacar os bons e vai o quê? Alimentar os maus? Não. Ele vai olhar os bons, ele vai acompanhar os bons e certificar-se que você está agindo realmente entre a linha tênue entre o bom e o mal. Eu vou dar um exemplo, tá?
Eu vou usar minha pessoa nesse caso. Eu faço tratamentos direto a todos vocês que procuram o Tio Spook falando: Tio Spook, faça um tratamento em mim. Claro, faço com o maior prazer do mundo, custa tanto, fazemos o acordo, beleza, vocês topam. Eu estou assumindo a responsabilidade não somente física, mental, espiritual por vocês, mas também estou assumindo responsabilidades além do que vocês imaginam. Eu estou retirando todas as energias ruins que existem em vocês, em termos de obsessores, criaturas, espíritos ruins, tudo aquilo que interfere na vida de vocês, e eu estou fazendo um processo de intervenção divina, seja numa doença física, até numa doença espiritual, doença física, ok? Estamos falando de câncer, leucemia, problemas reais que se materializaram já. Obviamente que o mal não quer que eu faça isso. O mal não vai aceitar que eu faça esse processo. Então ele vai ficar olhando e espreitando o Tio Spook. É óbvio. E acontece, ok? Durante as sessões de tratamento, 4 horas, 5 horas da manhã, eu escuto porradas nas portas, eu tenho percepções de que tem alguém olhando, tem alguém espreitando. Por quê? Porque são energias de vocês que o Tio Spook está retirando. Isso me incomoda? De jeito nenhum. Porque eu sei que não pode fazer nada contra mim. Porque ele só olha, ele só espreita. Lembra do caso da Annabelle, que o Tio Spook retirou a energia ruim da Annabelle? Quem assistiu sabe, quem acompanha o canal do Tio Spook sabe disso. Lembra que eu falei que no final do corredor eu falei, ele entrou aqui, ele se manifestou, ele está olhando para mim agora. O que era aquilo? Era a manifestação do mal. Era o próprio mal olhando e dizendo, você conseguiu. E ele sai. Ele fez isso. Eu estou acostumado, é absolutamente normal. Nós andamos por uma linha tênue entre o bom e o belo, o bem e o mal, sempre lidando com as linhas mais tênues do que seria o certo e que seria errado. Então, quando eu tiro as energias ruins de vocês, eu estou suscetível ao mal vir e olhar e cobrar, dizendo, você está fazendo um processo, uma intervenção divina, você está me retirando dele. Sim, estou e eu vou continuar isso. Eu entrei num acordo kármico entre vocês e Deus. Quando vocês me pagam para fazer o tratamento, vocês estão passando a responsabilidade kármica para que eu os auxilie. É isso que acontece. E nesse caso, preciso tomar muito cuidado com as interpretações desse jovem sobre o que realmente é o diabo. Se eu ouvisse alguém dizendo, esteja preparado. Meu nome é Ryan e sou investigador paranormal. Quando eu era criança, tive experiências assustadoras com o sobrenatural. E agora procuro respostas. Quando eu entrei na universidade... Como assim, quando era jovem? Quantos anos um moleque tem? 20 anos de idade? Eu tenho 42 anos. Pra mim ele ainda é jovem. Penn State, vi que não estava sozinho e fundei a Sociedade de Pesquisa Paranormal, que ajuda quem passa por aquilo que já enfrentei. Somos estudantes, pesquisadores e às vezes somos guerreiros. Cada vez que ajudamos alguém, sinto que estou mais perto da verdade. Assista a Paranormal. O nome. O nome. O que será o nome? Vamos cuidar de um caso esse fim de semana que envolve uma mãe solteira chamada George e seu filho Nate. Eles acabaram de se mudar para uma casa em Elizabethtown, na Pensilvânia. E imediatamente começaram a ter experiências. Ela viu um raio de luz violeta se transformar em um X violeta flutuando no ar. Ela também sentiu que alguém encostou nela várias vezes. O X marca o lugar. Não, aí são delírios. A mulher devia ter visto muita televisão, na hora que ela saiu marcando o X. Ela é auditora contábil, uma mulher muito inteligente e está procurando uma explicação lógica para isso. Eles nunca tiveram experiências assim antes de mudar para casa. Por que estão sendo assombrados e de onde vem isso? É o que temos que descobrir. Primeiro dia de investigação. Lugar bonito, hein? Diretor, acabei de falar com Jodie. Ela queria me avisar Jodie. que ela e seu filho Nate não estão se dando muito bem. Além do estresse da atividade paranormal, ela rompeu relações com o pai biológico e com o pai adotivo dele. Por isso, eu acho que seria muito bom que eles conversassem com a nossa terapeuta, Jamie, antes de iniciarmos a investigação paranormal. É difícil ser mãe solteira. Você foi casada anteriormente?
Eu não tenho uma figura paterna na minha vida agora. Acho que eu a culpo por muito do que aconteceu no passado. Esse moleque, ele é explosivo absurdamente. Com o meu pai e outras coisas. E mesmo que não seja culpa dela, sinto uma... Ele é agressivo. O lado esquerdo dele tá tomado por uma mancha. A nuca dele tá tomada, ele sente dores no ombro esquerdo, que se estendem até mais ou menos a região da cintura. Esse lado já tá tomado. Tem uma criatura que sim, que utiliza desse lado, e ele levou um bom tempo para entrar em você, hein, menino? Poxa vida, você devia ter reclamado muito mais com a sua mãe a respeito dessas dores, mas você ficou quietinho. O lado esquerdo dele está todo tomado por uma mancha preta, o pescoço dele e o ombro. Isso aí é um ponto acessível para essas energias ruins. Toda vez que elas chegam perto, elas fazem com que ele se torne explosivo, nervoso e agressivo. Ele é um cara que culpa e vai culpar a mãe de tudo. Tudo que acontece na vida dele, ele vai culpar a mãe. Até mesmo dos gripes, resfriados, ele chutou a quina de uma porta, ele vai culpar a mãe. Tudo é culpa da mãe. Tudo. Ele vai achar que a mãe é a maldição da vida dele. Tá? Absurdamente. E ele vai ficar girando sempre atrás do próprio rabo. Por quê? Porque esse tipo de energia já se alastrou em alguns pontos do corpo dele, que são pontos relacionados à energia vital, à energia da vontade, à energia de querer sair de casa, de correr atrás de trabalho, de poder ter uma vida. Então ele não vai fazer isso, ele vai culpar a mãe pela desgraça e ele vai fazer com que a mãe seja culpada e arque com as consequências da existência dele. Coisa dentro de mim que é a culpa. Olá. Ele falou sobre a sensação de perda por não ter o pai em sua vida. Ele não quer falar muito com a mãe por alguma razão, porque tá muito bravo com ela. Acabamos as entrevistas preliminares com George e seu filho. É óbvio que existem muitos problemas entre eles, mas ambos têm experiências com o paranormal. Quando os fenômenos começaram? Essa é a Jodie. A Jodie, ela passa um ar mais de cansada. Ela tá cansada dessa situação, ela tá cansada de lidar com esses problemas. Ela já tem um problema materno para tomar conta. A mãe dela ou alguém do lado materno precisa muito dela e ela não tem tempo para ficar tomando conta do filho, sabendo que ela tem outras responsabilidades para cuidar e zelar. Ela tem... o lado materno tá puxando bastante. Ela é uma mulher muito inteligente, sim. Ela é uma mulher muito inteligente, ela é uma mulher muito centrada. E aí justifica-se o problema de não acreditar. Ela tem um grande problema, por mais que a família dela seja uma família que em certos momentos colocou a religião, ou fez ir para a igreja quando jovem, ou fez com que ela buscasse a religião, ela sempre ficou fora dos critérios de crença. Ela é uma mulher muito mais racional do que emocional no sentido de fé, mas ela não é prática. Ainda bem, uma pessoa mais prática, por exemplo, faria com que ela ignorasse o filho, iria achar que é só um momento da vida do filho e não iria dar importância para nada disso, iria achar que isso é uma grande tolice, ia jogar o filho numa clínica psicológica ou psiquiátrica, ia deixar ele sendo tratado e ela ia tomar conta das finanças e do trabalho dela e da casa dela. O fato é, ainda existe um ponto de fé, mesmo que pequenininho dentro dela, na qual ela quer tentar achar uma razão para isso tudo. Mas, de novo, o problema dela não é o relacionamento com o filho. Ela tem problemas ainda para serem trabalhados com relação à mãe e à família dela. Família dela, leia-se mãe, pai, avô, avó. O filho não é uma obrigação dela agora. Ela ainda tem assuntos pendentes familiares a serem resolvidos. Logo que nos mudamos. Logo na primeira semana? Sim, logo na primeira semana. Eu tava olhando pela porta e senti que havia alguém em pé atrás de mim. E com as mãos nos meus ombros. Com as mãos nos meus ombros. O tio Spook tá ficando calibrado. Na verdade, quem tava de pé não era da casa, era dele. E como eu te falei, ombro esquerdo e costas lado esquerdo.
com as mãos no ombro dele. Ouvimos muitos passos naquela noite. Muitos passos. Bem aqui, esta almofada. Ela estava abaixada como se alguém estivesse sentado nela. E depois voltou como se a pessoa tivesse levantado. Tudo bem? Está frio. Sentiu algum... Nas costas. Nas costas, tá? Ela tem esse ponto da fé, mas ela também tem um laço familiar que está prendendo nas costas dela. Qual é o seu maior medo em relação ao paranormal? Que algo aconteça e machuque o meu filho. Ok. Registro do diretor. Neste ponto é crucial determinar se a atividade paranormal ocorre apenas com Jodie e Nate. Na verdade, ocorre com os dois. Os dois são água e vinho. Eles nunca vão se misturar. É engraçado esse relacionamento de pai e mãe. Pai e mãe com filhos. Existem relacionamentos que são perfeitos. Existem relacionamentos que o próprio pai não reconhece o filho. Ou a mãe não reconhece o filho no sentido de... Eu dei a luz, mas eu não sei lidar com ele, eu não sei fazer nada com relação a ele. Eu já tive pacientes dessa maneira, que o filho amadureceu tão rápido para a vida. Nesse caso, a espiritualidade dos dois são completamente opostas. Ele está completamente tomado por uma criatura ruim que culpa a mãe por tudo. E, obviamente, crianças que estão assistindo o meu canal, prestem atenção no ódio que vocês têm pelos pais de vocês. Prestem atenção pela sensação que vocês têm de raiva, de não agradecimento, de ódio, de rancor pela sua existência. Eu quero que vocês parem. Toda vez que vocês sentirem ódio de seus pais ou raiva de seus pais, eu quero que vocês parem, respirem um minuto e perguntem a vocês: isso realmente é meu? Eu odeio realmente a minha mãe? Eu odeio realmente o meu pai? Perguntem, porque muitas vezes não são vocês. Uma sensação de raiva, ela pode ser potencializada por uma criatura que chega perto de vocês do mundo espiritual. Sim, existe isso. E eu falo porque eu já passei por isso, tá? Eu já tive problemas com os meus pais, obviamente todo adolescente tem, toda criança tem. E eu sabia que não era eu. Eu não podia odiar meus pais, mas alguma coisa potencializava aquilo. E eu parei e eu perguntei a mim mesmo: isso não sou eu. E aí a criatura me largou. Porque naquele momento eu tive a consciência, dizendo: isso não me pertence. E ele me largou. Idem para esse menino. Esse menino está vivendo um ódio potencializado, completamente cego, sem saber a razão por tudo isso. Ele está sendo alimentado constantemente por ódio, sem odiar. Muitas vezes ele vai num embalo dizendo: tá, eu odeio, mas o que eu odeio? Não importa, continuo odiando. Mas essa sensação não é minha, cala a boca e odeie. Mas não sou eu, entendem? É importante vocês questionarem as suas emoções e seus pensamentos, ok? E ela não. Ela tem uma esperança, ela tem uma fé, por mais que não seja uma fé aplicável, ou seja, ela não alimenta sempre, mas ela tem uma esperança. E a energia dela não é compatível com a do filho. Além das duas pessoas que moram nessa casa, mais alguém já teve experiências aqui? Minha avó ficou durante alguns dias. Ela dormiu no andar inferior e disse que duas crianças eram meninas, tentaram puxá-la com força. Minha avó! O que eu falei? O laço materno, mãe, vó, está se fazendo presente nela. Batatinha! Cadê o Batatinha? Tipitrique! Você tem muito ainda que vem aqui no Spooky Houses, viu, criança? Tô falando, a relação materna ainda mal resolvida, precisa resolver ainda certas situações. Os antigos donos da casa, o que sabe deles? Logo depois de mudarmos, eu reparei que havia diversos cristais que estavam espalhados pelo pátio. Cristais. São só alguns. Esqueci de mostrar uma coisa. Um pouco depois de mudarmos, o dono anterior me deu estas cópias. Isso estava aqui? Se importa se eu ler? Não, pode ficar com isso. Registro do diretor. Isso é interessante. Jodie me mostrou um artigo que o dono anterior deixou quando ela comprou a casa.
Ele descreve um assassinato horrível de uma família no século XIX. Parece que um lavrador matou 6 pessoas da família a sangue frio, inclusive 4 crianças. Pedi a Elfie e Emily que descobrissem se algum descendente ainda mora na região. Uou, vamos com calma, ok? Vamos com calma, o negócio tá piorando aqui. Tá, peraí. Deixa eu só ver se tá lá. Engraçado, né? Seria o cara? Tá, é o seguinte. Existem energias que podem ser compatíveis com esse lavrador, tá bom? Os universitários estão me colocando limites aqui para tentar puxar essas informações para não trazer essa energia para casa que vem. Então é o seguinte. Crianças, quando morrem assassinadas, elas não ficam aqui na Terra. Elas são retiradas muito rapidamente, tá? Elas não ficam aqui, elas não ficam cumprindo todo o período de maturação até Deus te retirá-las, né? Como seria uma pessoa normal já adulta. Elas saem muito rápido. Então mataram as crianças, elas são retiradas rapidamente daqui. Tudo bem. A energia dele se faz presente no ambiente, na região? Sim, faz, tá? Mas eu não sei se é nessa casa. Eu acho que existem outras casas que fazem menção a isso, tá? Se não fizer a casa do lado, a casa da diagonal é o que mais puxa para essa energia desse cara. Ele pode estar na região e não necessariamente nessa casa. Elas encontraram Robert Greener, o neto de um sobrevivente. Existe algum motivo para ele ter decidido matá-los? Esse caso está nos jornais e nas histórias da família. É assim, Albert Bomberg estava jogando cartas com o pai na noite anterior e em um determinado momento fez um comentário de que algum dia ele teria a filha mais velha como namorada. E o pai disse que de modo algum deixaria que isso acontecesse. Na manhã seguinte ele acordou e decidiu simplesmente matar todos. Que absurdo! Que absurdo! Até onde vai a mentalidade demoníaca de um ser humano, né? Cara, que absurdo. O cara... Não, ninguém vai tocar na minha filha. Saiu matando a filha, todo mundo. Como as pessoas são doentes. Minha avó era a filha mais nova, que está sentada no chão. Agora que sei o que aconteceu, é ainda mais importante saber por que os antigos donos deixaram pistas. Olá, Brian. É meio estranho, né? Um artigo sobre a família que foi morta. Existe alguma razão específica para ter feito isso? Só para avisá-los de algo que eu considero bem peculiar e de coisas que vimos acontecendo lá. Você acredita que essa casa seja assombrada? Sim, eu acredito. Como descobriu sobre a família enterrada do outro lado da rua? A minha... Família enterrada do outro lado da rua? Do outro lado? Eu avisei que era ou do lado ou na diagonal oposta. A família enterrada do outro lado da rua. Eu tô ficando bom nisso, hein? Esposa foi até a biblioteca e descobriu. Foi porque ela sentia que a casa era assombrada ou teve outro motivo? Eu acho que ela sentia que a casa era assombrada. Que experiências vocês viveram aqui, Brian? Bom, minha ex-esposa dizia ouvir crianças no andar de baixo. Registro do diretor. O antigo dono me disse que ouviam crianças na casa, como a avó de Jodie. O fato de haver 4 crianças na família assassinada é de arrepiar. Ainda pior foi descobrir que a família está enterrada em frente. Que a família está enterrada na frente? Que eu falei. A questão das crianças é muito complicado porque não dá para ter uma comprovação que realmente são essas crianças, ok? Podem ser qualquer criança ou qualquer tipo de energia se passando por esse tipo de coisa. Então vamos lá, pessoal. Existem, obviamente, espíritos de criança, mas não relacionados somente a esse caso. Mas espíritos de criança que podem estar vagando. Podem.
O processo de retirada dos espíritos de crianças, ele é mais rápido que de um ser humano normal, ok? Só que pode ficar lá, tipo, uma semana, um mês, 6 meses, aquele espírito da criança até ser recolhido, até realmente a alma ser recolhida. Perfeito, ok. Existem seres que podem utilizar máscaras, ou seja, podem se passar por essas crianças? Existem, tá? Eu já tive esse problema, já fui limpar uma casa na qual tinha uma criança que tinha um amigo invisível. Ok, chegamos lá para ver, na hora que eu encostei nesse amigo invisível, virou um obsessor gigantesco. Aconteceu sim. E pode ser usado? Pode. Então tomem cuidado, vocês no meu canal que gostam de falar: eu vejo crianças, e tem crianças na minha casa vagando, eu escuto, não é lindo? Tem lá pessoas que fazem isso, claro que tem, né? Os surtados de plantão adoram cultuar esses espíritos de criança, achando que é o máximo ter crianças em casa. Não são crianças, tá? A chance de ser obsessores utilizando essa imagem para agradar vocês é quase 100% de certeza. Então prestem atenção. Nós achamos. Em memória de Daniel S. Greener, morto em 7 de julho de 1893. Achamos. Estão aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ryan, nós achamos, câmbio. É isso. Assim que os encontramos, eu senti vontade de chorar. Registro do diretor. Foi um dia de investigação bem cheio e decidimos descansar um pouco. Eu acho curioso, né? A mulher tá lá na casa, mostra que existe uma papelada. A própria mulher não foi atrás? Curioso, né? Esperou os investigadores paranormais chegarem depois de muito tempo para mostrar. Olha, tem um negócio aqui que eu acho que é legal vocês olharem. Mas ninguém nunca olhou para isso? Estranho, né? Acordei com o mesmo sonho que tive nos últimos dias. Não sei o que significa e nem se está ligado a este caso. Só sei que nesse sonho aparece o nome de um demônio. O demônio ataca os bons. Uma família vulnerável pode ser completamente perturbada. Como é que é o nome da criatura? Diz aí. O que aconteceu ontem à noite? Essa é uma boa pergunta. Existe um nome que tem surgido na minha mente há mais ou menos uma semana. É um nome que acho que é demoníaco. 2 anos atrás, fui contatado pela Diocese Católica para trabalhar em um caso que lidava com o demoníaco. Eu investiguei o caso e minha vida mudou completamente. Ele me fez ver as coisas de um jeito diferente. O Ryan de antes era diferente do Ryan que vocês conhecem. Quando tentamos descobrir o nome do espírito maligno que estava lá, nós o intuímos e tivemos informações. No mesmo dia, 3 pessoas diferentes perceberam o nome da força que estava na casa. Então sabemos o nome? Você pode contar o nome? Nunca pronuncio o nome. Diz pra mim. Nunca fale. Diz pra mim. que queira entrar em confronto direto com ele. Manda pra mim. Registro do diretor, 2º dia. Vamos lá, gente, de novo. Esses conceitos da Igreja Católica, de diabo, esses negócios de Grimório Verum, Grimório não sei o que lá, onde tem os nomes, o livro de Salomão. Gente, temos que tomar muito cuidado com essas criaturas, porque, de novo, podem ser completamente fakes. Quantas pessoas mexeram no Grimório de Salomão até chegar na mão de vocês na Saraiva sendo vendido? Saraiva! Quantas pessoas mexeram nesses manuscritos sagrados até serem abertos ao público? Ou você acha que do nada, tipo, o livro caiu, hein? Olha, o livro contém os nomes dos demônios. Não é bem assim, tá bom? E outra, eu vou explicar para vocês sobre o nome dessas criaturas, como realmente se dá essas criaturas e tudo mais. Eu acho que é uma grande impressão psíquica que esse cara tá tendo.
Sabe quando você sonha muito com aquilo e você começa a atrair essa energia e a sua mente começa a criar alegorias? Eu acho que são alegorias criadas por ele. Vamos perguntar para os universitários, tá bom? Essa criatura realmente está atrás desse cara? Não, né? Não. É realmente o nome de um demônio que está vindo na cabeça dele? Não. Eles até deram risada, tá? São alegorias. Esse cara cria alegorias para realmente... É um vislumbre no mundo espiritual, certo? Os universitários estão soprando aqui, tá? Então, de novo, esse cara, Ryan, sei lá o nome dele, tá vislumbrando coisas que não existem. O nome continua a me distrair enquanto nos aprofundamos no caso de Jodie. Por isso, chamei alguém para nos ajudar na investigação. Chip Coffee! Chip Coffee, o médico consultor que se uniu a nós. O Batatinha! Nós vamos analisar essa casa, né? Vamos ver o que está por trás disso. Ah, Batatinha! Eu gosto dele, gosto de zoar ele, né? Na verdade, eu não gosto dele, eu gosto de zoar ele, porque é um médium nada a ver, tá? Simplesmente uma estrelinha de Hollywood dos canais de televisão sendo levada para uma análise espiritual na Casa do Capeta 2, né? Vamos lá. Chip acabou de chegar da Geórgia, sem saber da família ou do caso. Conta pra nós, Chip. Há um cemitério na esquina. Fui atingido... Isso, até eu daqui sabia. Vamos lá. Esse cemitério contribui para o que está acontecendo na casa. Eu sou tocado fundo nesta sala. Oh, meu Deus, é um proctologista. Existe um sentimento muito, mas muito triste. Triste? Eu ouço na minha mente, é uma voz masculina. Eles sabem que eu estou aqui. Chip, na sala. Chip, olha pra mim. Olha, Chip, olha pra mim. Você sabe quantas criaturas tem na sala nesse exato momento, Chip? 1, 2, 3, 4. De 4 a 5 criaturas. E como é que você só pega um, Chip? É uma voz bem grave. Sabem que estou aqui. É o Cid Moreira que morreu. Olá, Chip Coffee. Ela dorme neste quarto? Tá. Ela sente que está atraindo isso. Vamos lá, Chip. De catalisador para o que está acontecendo. Ela não é um catalisador, Tipo de Chip. catalisador para o que está Mostra o quarto pro tio Spook, É uma mostra. voz bem grave. Sabem que estou aqui. Sabe que eu estou aqui. Chip, vamos lá. O lado esquerdo de quem vê a cama, mas o lado direito de quem dorme. Aqui desse lado você já tem uma presença que está abaixo da cama e um cara gigantesco aqui no canto olhando pro Chip. Tá aqui um vulto enorme, Chip. E ele não consegue captar isso. O cara, ele conecta... Chip, vamos lá. Ela deita. Na hora que ela deita, ela sente um pesar na nuca e sufocando. Então, muitas vezes ela pode acordar com muita falta de ar e assustada, tá? Ela sente um pesar muito grande na testa, o que ela vai achar que é uma mera dor de cabeça, enxaquecas. Ela vai falar, eu sofro de enxaqueca. E não é. É essa criatura que começa a entrar por os pontos de energia, tá? Então começa a afligir o quê? O sistema nervoso dela e o sistema respiratório. O que está embaixo pega o respiratório e o que está em cima pega o sistema nervoso dela. Quarto de Jodie. Ela dorme neste quarto? Ela sente que está atraindo isso. Ela é um tipo de catalisador para o que está acontecendo. Tá bom, Chip. De onde esse espírito masculino negativo está vindo? Da onde, Chip? Bem, você sabe, em primeiro lugar, eu não sou demonologista, eu não sou... Que demonologista? Isso não é um demônio! De onde o pessoal tira esse negócio? Isso é um obsessor simples que está na casa, tá atacando a pessoa. Na verdade, não está atacando, é uma lei da atratividade. Se você tem um espírito que foi de um assassino, ele vibra essa energia, qualquer pessoa que estiver do lado dessa criatura vai começar a se sentir mal e vai começar a gerar ódio, raiva, dor, vai começar a polarizar isso até um dia pegar um machado e fazer uma chacina. Por que é tudo culpa do demônio? Sou exorcista e não sei se é humano ou não. Com certeza existem resíduos de energia humana com a menininha na casa, mas existe essa energia masculina. Parte de mim diz que é demoníaco.
Não é que é demoníaco, tipo, ele vibra essa energia ruim e maléfica. Então você consegue captar energia maléfica, só que você não tem o discernimento de fazer uma regressão sobre a linha de tempo dessa criatura e saber que ela era um humano. É simples. Mas o mais interessante é que eu tenho que dizer algo sobre você. Ih, ele tem gases, tem chulé. Vocês dormiram de conchinha ontem, já sei. Vamos lá, vai. Você o diverte. Ele sente que consegue ler tudo na sua mente e sabe o que está fazendo aqui. É isso que está acontecendo. Serei franco com você. Sabe o que acabei de ouvir? Fala. Ouvi, eu vou pegar todos. Eu vou pegar todos. Por quê? Porque é o cara que matou a família inteira. Ele tá vibrando. Tip. Tomem cuidado. Tomem cuidado. Tomem Todd de manhã. Registro do diretor. Agora sabemos tudo o que é possível por investigação formal. Para descobrir mais, temos que fazer a hora morta. Hora morta. Fazemos uma coisa chamada hora morta. Permitimos que seja o que for se comunique. Nós não trazemos coisas. Isso aqui não é uma sessão. Eu gostaria de ficar junto, se puder. Eu também. Quer seja um assassino frio que matou crianças ou uma presença sombria que procura por mim, hoje tentaremos descobrir se tem algum espírito aqui. Tem espírito. A luz de Deus nos rodeia. A luz de Deus nos rodeia. O amor de Deus nos envolve. O amor de Deus nos envolve. O poder de Deus nos protege. O poder de Deus nos protege. Queremos nos comunicar com quem estiver aqui, nesta casa. Não queremos nos comunicar com ninguém fora desta casa. Vamos lá. Você coloca condição para o mundo espiritual. De novo, você chega para o mundo espiritual e fala: eu só quero que os bons fiquem nessa casa, ou quem é mal sai. Aí você vê lá um mal saindo: droga, vou para casa do Pedrinho, droga, vou pro vizinho, vou ficar olhando, hein? Depois vocês me chamem. Não tem isso, o mal ele não vai ter discernimento, não vai. Só quem é dessa casa que fique nessa casa. Aí você vai ver o pessoal, né, saindo correndo pelo telhado, falando: droga, ninguém gosta da gente. Não tem isso. O espírito feminino aqui é uma criança. Você é muito bem-vinda para vir falar com a gente. Queremos ajudá-la. Demorou. Puta, por isso que eu gosto dos universitários. Eu sou fã de vocês, hein? Muito bem. É isso aí que eu acabei de falar. Na sala tem uma energia se manifestando agora, nesse exato momento. E provavelmente está atrás deles, tá? Eu acho que são duas salas. Na sala do lado da esquerda, porque eles estão no canto da direita, na sala da esquerda apareceu sim uma criança, só que essa criança está se transformando numa criatura enorme. Ela está com muita raiva e vai potenciar a raiva. Isso vai causar barulho, batida, manifestações e provavelmente eles vão começar a sentir as costas, o pesar, porque é onde ela se faz mais presente. Queremos saber por que está sozinha. Sozinha, queridão? Por que não está com sua família? Você tem um sério problema. Se houver uma menina aqui, queremos falar com você. Será que você pode vir? Sim. Eu acho que ela está meio escondida. Não tá nada, você que não consegue perceber. Está assustada. Que assustada? Também sinto isso, ela está hesitando. Vamos tentar o homem. Tenho a sensação de que não teremos problemas com ele. Também sinto o mesmo. Talvez seja por isso que a criança não veio. Você sabe por que ela não veio, Tip Trick? Porque você não sabe discernir o que é uma criança do que um obsessor. Ela está exatamente na frente do Tip Trick, é uma energia grande, uma névoa que está se formando e está lá. Esse cara que é o assassino, que matou, fez a chacina, ele não está lá, ele está no canto à direita deles. É como se a mesa tivesse aqui, do lado esquerdo tivesse a criatura e na diagonal tivesse esse cara olhando. Ele só está olhando, só. E está longe, ele está tipo uns 4, 5 passos de lá. Se tiver alguém aqui, queremos que vá para algum lugar seguro agora. Ele vai dar risada. Pode fazer isso por nós? Não. Ele vai rir. O que foi isso? Isso é o vento. Alguém abriu a porta ou fez algum movimento aí no porão? Não. Não, foi a porta do banheiro que abriu. Certeza, isso não foi a criatura. Não foi a criatura. Agora gostaríamos de falar com o espírito masculino nesta casa. Honestamente, invasora. Vamos lá.
Se fosse realmente um espírito ou alguma coisa que eles tivessem se importado, eles já tinham levantado e ido atrás. Com os aparelhinhos lá, aqueles detectores de não sei o quê, os videogames, Game Boy de bolso, né? Já tinham corrido. Não é a criatura. Não tem nada ali. Tem nada. A não ser uma bela cordinha que eles puxaram. A força sombria. Vamos lá. Ordenamos que venha agora falar com a gente. Eu sinto que ele tá do meu lado. Eu sinto que ele tá do meu lado. Eu avisei. Vai se manifestar nas costas deles, dela e do filho. Onde do seu lado? Do lado esquerdo. Aqui? É. Sente mais alguma coisa? A nuca. Fala que você tá com dor de cabeça. Tá me tocando, ele tá se aproximando. Vamos. Chip que já desmaiou nessa hora. Belial. Tá sentindo alguma coisa, Chip? Sim. Sim, gases. É o nome da criatura ruim. Que ele vai falar que é o demônio. Por que você escreveu esse nome? Foi o que recebi. Você o conhece? Conheço sim. É o nome do diabo. É que o ele... demônio? Aí. Por que você escreveu esse nome? Foi o que recebi. Você o conhece? Conheço sim. É o mesmo nome que tenho... Recebido.